ingressando aí no nosso curso de Direito Previdenciário para a Magistratura Federal. E agora nós vamos começar a falar sobre um assunto diferente. Bom, a gente já passou aí então pelos nossos 4 primeiros temas: teoria geral da Seguridade Social, parte geral do plano de benefícios do RGPS, benefícios em espécie no RGPS, tópicos finais do plano de benefícios do RGPS. Vamos avançar então agora ao nosso tema 5, que é custeio da Seguridade Social. E aí temos que falar ainda depois de aspectos processuais de direito previdenciário, regime próprio do servidor público civil e, finalmente, de previdência privada. Bom, aí está o nosso sumário de aula, os tópicos que nós vamos tratar aqui sobre custeio: princípios, financiamento da Seguridade Social, contribuições patronais, contribuições devidas pelos segurados e outras contribuições. Esse será aí o nosso sumário de aula. Então, começando pelos princípios, como eu disse lá atrás, eu desloquei a abordagem, eu gosto de deslocar a abordagem desses princípios que são mais relacionados ao custeio para esse momento. Quando a gente começar a conversar sobre o custeio, a gente traz então aqueles princípios que são mais ajustados, que são mais afetos aí ao custeio da Seguridade Social. Dentre os princípios previstos expressamente na Constituição, a Constituição trata como objetivos, como a gente já viu, nós podemos apontar 2 que são direcionados especificamente ao custeio: o da diversidade da base de financiamento e o da equidade na forma de participação no custeio. Então esses são os 2 primeiros sobre os quais nós vamos falar, estão expressos na Constituição. O terceiro princípio que eu pretendo aqui trabalhar com vocês é o da contrapartida direta. Ele não está expresso na Constituição, pelo menos não de forma evidente. Ele decorre aí de uma construção, de uma conjugação de outras normas constitucionais, de outros princípios, e não se confunde, já adiantando, com o que a doutrina costuma denominar de regra da contrapartida. Usa isso também, mas usa outras normas. A gente vai ver isso aí no momento adequado, esse tratamento. Então vamos conversar aí sobre os princípios do custeio. Primeiro, diversidade da base de financiamento. Eu chamo a atenção, em primeiro lugar, que o texto, o dispositivo constitucional que prevê esse princípio, teve seu texto alterado pela emenda 103 de 2019. Antes falava só em diversidade da base de financiamento, agora fala em diversidade da base de financiamento, identificando em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Essa parte final não se relaciona, na verdade, não interfere, no meu modo de perceber, com a questão da diversidade da base de financiamento. Então, a conceituação do princípio continua a mesma. O que essa segunda parte faz é estabelecer que o orçamento, as rubricas contábeis, precisam ser separadas aí por áreas, conforme seja saúde, previdência e assistência social, e chama a atenção, dá destaque aí ao caráter contributivo da previdência social. Bom, fazer um brevíssimo esforço histórico para a gente entender o que é a diversidade da base de financiamento. A Seguridade Social, ela é um momento culminante de evolução no qual a previdência e a assistência sociais são acopladas para constituir um todo unitário de proteção social, embora exista entre elas aquela relação de subsidiariedade, de complementariedade. Então, esses subsistemas ainda possuem plena autonomia, tanto prática quanto teórica, mas eles estão articulados. Então, a Seguridade Social é esse momento de articulação. O financiamento, se a gente olhar para a história, a gente vê que ele evolui progressivamente em termos de número de fontes. Lá no início, antes de ele se tornar seguro social, quando a gente teve a iniciativa privada do mutualismo, eram só os próprios trabalhadores quem contribuíam. Depois, quando se tornou seguro social, os empregadores passam também a ter que contribuir. Então a gente tem trabalhadores e empregadores contribuindo. Depois, o Estado também entra nessa contribuição, principalmente quando ele precisa agregar trabalhadores que não são trabalhadores assalariados, são trabalhadores aí por conta própria. Nesse momento em que a gente tinha essas 3 fontes, empregados, trabalhadores, empregadores e o Estado, a gente tem o que se denomina custeio tripartite ou custeio tríplice. Os trabalhadores são quem usufruem aí da cobertura, os empregadores que se beneficiam do trabalho prestado, ou seja, eles usufruem indiretamente dessa proteção, e o Estado.
Nos anos vindouros vão surgindo aí algumas fontes adicionais de custeio. Então, na atualidade, a gente não pode mais falar estritamente em custeio tripartite, mas essa expressão ainda carrega um significado importante porque são as 3 fontes principais. E ajuda a delinear aí a ideia contemporânea de seguro social. Bom, a nossa Constituição de 88, ela vem a lume numa quadra histórica em que a gente tem, de um lado, um contexto aí de seguridade social. Então, esse contexto não impõe, mas sugere fortemente um custeio ao menos tripartite. E de outro, já se tem também aquela cultura de se criar uma maior variedade de fontes de custeio com aquela ideia de você não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, daí o que faz a nossa Constituição? Qual que é o desenho que a gente tem na Constituição? De um lado tem a expressa referência a esse princípio que a gente está estudando, e de outro, lá no artigo 195 caput, fica estabelecido que o financiamento da Seguridade Social será direto e indireto. O que é direto? O direto é por meio das contribuições sociais especificamente destinadas aí ao financiamento da Seguridade Social. E o indireto é por meio de aporte frontal a partir dos orçamentos dos entes públicos. Então sai lá diretamente do orçamento, é o financiamento indireto. Apesar de o nome contrariar, porque sai diretamente do orçamento, mas é o chamado financiamento indireto. Bom, a Constituição enumera uma série de contribuições, mas permite também que a União estabeleça contribuições residuais por meio de lei complementar, observados certos requisitos. A gente vai ver isso mais para frente. Então a gente tem as contribuições enumeradas e as contribuições residuais. Entre as contribuições enumeradas, nós temos aquelas que são devidas pelo empregador, contratante, está lá no artigo 951, e a devida pelos segurados, que está lá no 195, inciso 2. Mas há também, e aqui que a gente pode considerar que o custeio deixa de ser apenas tripartite, a devida pelo importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, 195, inciso 4, e há incidentes sobre receita de concursos de prognósticos, 195, inciso 3. Então, em síntese, a Constituição prevê contribuições estatal, o que é o chamado financiamento indireto, por parte de empregadores, contratantes, por parte dos próprios segurados e ainda outras 2 espécies distintas. Bom, a doutrina vê na diversidade da base de financiamento, por um lado, uma expressão da solidariedade, porque coloca o financiamento da Seguridade Social como responsabilidade aí de toda a comunidade, porque impõe a todos os segmentos sociais o envolvimento aí com o financiamento. Então, convoca-se toda a sociedade a participar e também, por outro lado, outra face da moeda, espraia aí o ônus sem sobrecarregar demasiadamente um único setor, embora, claro, se deva onerar mais, por uma razão lógica, aqueles que usufruem da cobertura previdenciária diretamente, o caso dos segurados, ou indiretamente, o caso dos empresários. Mas, de outro lado, a doutrina aponta também que há uma utilidade prática, pragmática, financista nessa existência de variadas fontes de custeio. Aquela ideia de, como eu disse, não se investir tudo numa única fonte. Você diversifica os investimentos de modo a amainar aí o risco de um desfinanciamento. Então, por exemplo, você tem várias fontes, você tem uma delas que entra em crise, as outras vão compensar e você vai tendo, então, aí um certo equilíbrio. Isso é salutar, no caso de um sistema aí que necessita de solidez e atende continuamente milhões de pessoas em situação de necessidade social. Bom, vamos falar agora da equidade na forma de participação no custeio. Segundo a doutrina majoritária, esse princípio expressa parcialmente o princípio tributário genérico da capacidade contributiva. Então, parcialmente seria a capacidade contributiva, que é um princípio tributário genérico, e aqui nós estamos também tratando de contribuições que têm esse caráter tributário. Então, devido à já apontada ideia de solidariedade, outros princípios como a isonomia, objetivos fundamentais como erradicar a pobreza, a Seguridade Social e mesmo a Previdência não deixa de desempenhar também aí um certo papel redistributivo. Mas esse não é o único fator e talvez não seja nem o principal que deve ser levado em conta na análise do princípio da equidade. Até porque, se a equidade fosse
só fosse principalmente a capacidade contributiva, não precisaria que o constituinte dissesse aqui uma outra coisa, um outro nome, bastaria deixar a referência genérica que já está lá da capacidade contributiva. Então, o que a gente vai levar em conta aqui na equidade? A gente precisa sopesar também o dispêndio potencial ou real que a atividade ou setor tributado pode gerar à Seguridade. Então, a medida da capacidade econômica de uma empresa, a carga fiscal que lhe incumbe suportar, está relacionada necessariamente com o lugar social ali que ela ocupa e as repercussões que a atividade dela gera no universo da Seguridade Social. No subsistema previdenciário, que é pautado na ideia de seguro, em que o prêmio pago deve guardar relação proporcional com a magnitude do risco coberto, essa concepção fica ainda mais vigorosa. Então, o conceito de equidade estaria ligado aí à capacidade que aquela atividade tem de gerar contingências que serão cobertas pela Seguridade Social. Significa o seguinte, em síntese: quanto mais aquela atividade acionar a Seguridade Social, obviamente maior vai ter que ser a contribuição dela para o financiamento do sistema. Então, além da capacidade contributiva, vai ser preciso levar em conta também outros fatores, como especialmente o risco produzido pela atividade, porque isso vai acarretar mais despesas, principalmente para o subsistema previdenciário, mas também tende a gerar aí para os demais subsistemas de saúde e assistência. Nas contribuições endereçadas aos segurados, costuma-se ter mais em vista a capacidade contributiva. Então a gente tem progressividade das alíquotas, sistemas de inclusão, sistemas especiais de inclusão, e o risco, o dispêndio que a atividade acarreta é um fator que desempenha um papel mais relevante nas contribuições direcionadas ao empregador, ao contratante. Então a capacidade contributiva a gente usa mais quando a gente está tratando das contribuições dos segurados, e essa questão do risco, do dispêndio causado, a gente leva mais em conta quando a gente está falando sobre contribuições direcionadas ao empregador, ao contratante. Esse princípio da equidade ele é, de certo modo, complementado pelo que consta no parágrafo 9º do artigo 95 da Constituição, mas é nesse caso só quanto às contribuições patronais. Então diz lá esse dispositivo: as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Bom, vamos falar agora sobre o princípio da contrapartida direta, o nosso último princípio aí do custeio. A doutrina costuma denominar como regra da contrapartida, embora parte também chame isso de princípio da contrapartida, aquilo que está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 95 da Constituição, que diz lá para nós: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Da minha parte, eu prefiro reservar o termo contrapartida para um outro fenômeno, porque esse termo contrapartida transmite essa ideia aí de reciprocidade, a ideia de um vínculo entre um dever contributivo do segurado e o seu direito à cobertura. Contrapartida é uma resposta a algo que aconteceu antes. Essa disposição que eu citei, ela consiste apenas, ao meu sentido, numa regra em sentido forte de precedência da fonte de custeio e é aplicável, inclusive, à Seguridade Social como gênero. Essa fonte não precisa estar vinculada ao próprio beneficiário ou instituidor, o que é óbvio se a gente considerar que ela é aplicável também à Seguridade Social como um todo, então também na assistência social e na saúde, setores nos quais não se exige aí daquele que vai usufruir do serviço uma contrapartida direta. Então, repisando, eu vejo no disposto no parágrafo 5º do artigo 95 da Constituição uma regra de pré-existência de fonte de custeio, o que pode comportar inclusive uma dimensão recíproca, no sentido de que não se pode, em regra, criar uma fonte de custeio sem fazer uma correspondente expansão da cobertura. Isso consiste no elemento de garantia do sistema, evitando aí a expansão desmedida de proteção, sem a indicação do manancial financeiro
expansões populistas, cria aqui esse benefício, sem prever qual é a fonte de custeio, e sem a indicação, então, aí de quem é que vai suportar, de como é que esse encargo será suportado. Então, no meu modo de perceber, isso é um elemento aí de garantia do sistema. Bom, essa regra vai achar uma íntima correlação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que também está previsto expressamente na Constituição, lá no caput do artigo 201. Então, há de se atentar sempre para essa relação entre custeio e pagamento de benefício, aquela ideia lógica de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Então, essa questão da preexistência da fonte de custeio, da indicação da fonte de custeio, acaba encontrando aí uma íntima ligação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. E o princípio da contrapartida direta, no meu modo de perceber, na visão aí de parcela importante da doutrina, é a exigência de uma vinculação contributiva do segurado para com o sistema, o que aplicava somente no subsistema previdenciário, que é contributivo, como a Constituição diz em mais de um momento, que a Previdência Social é contributiva. É o único dos três sistemas que é efetivamente contributivo no sentido de se exigir da pessoa que será atendida, em regra generalíssima, a contribuição, a prévia filiação dela por meio da contribuição. Então, o que a gente tem aí, extraído de diversas normas, extraído também da teoria geral do seguro, que também encontra previsão na Constituição, os elementos do seguro são prêmio, risco, sinistro e indenização. Em primeiro lugar, se paga um prêmio para adquirir a cobertura a um risco, ocorrido o sinistro, paga-se a indenização. A ideia, basicamente, é essa. Esse princípio da contrapartida direta, ele tem aplicação, inclusive, hermenêutica. A gente tem que olhar, quando a gente vai avaliar as regras previdenciárias, a partir do princípio da contrapartida direta, dessa ideia de seguro, inclusive do ponto de vista hermenêutico. Bom, vamos tratar aqui agora sobre algumas regras gerais relacionadas aí ao financiamento da Seguridade Social. Como eu já falei para vocês, o artigo 195 da Constituição fala no financiamento direto, decorrente das contribuições, e o indireto, por meio de aporte aí de recursos orçamentários. A opção do Constituinte foi por sustentar a Seguridade Social, ao menos primordialmente, com tributos específicos a ela destinados. Então, aquele financiamento indireto possui uma perspectiva só complementar. Bom, a Constituição enumera expressamente algumas espécies de contribuições sociais, que são ditas por essa razão enumeradas, as quais podem ser instituídas pela União por meio de lei ordinária. Mas prevê que, residualmente, a União pode instituir outras contribuições sociais, que são ditas por essa razão residuais, mediante lei complementar e desde que sejam não cumulativas, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio das contribuições já discriminadas na Constituição. Então, esses três requisitos, mediante lei complementar, sejam não cumulativas, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios das contribuições já discriminadas na Constituição. E isso a gente alcança combinando o parágrafo 4º do artigo 95 com o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Bom, no que tange às contribuições que tem o empregador, o contratante, como sujeito passivo, o Constituinte optou por estabelecer três bases de cálculos diversas, quais sejam folha de salários, receita ou faturamento e o lucro. Então, folha de salários 1, receita, faturamento 2, lucro 3, são três bases de cálculo aí diversas para as contribuições devidas pelo empregador. O objetivo com isso é atacar todas as expressões de riqueza aí da atividade empresarial. Bom, hoje é entendimento pacífico na doutrina de que as contribuições sociais possuem natureza tributária, embora ainda seja disputado aí em doutrina o seu encaixe entre as espécies de tributos, porque tem controvérsia, vocês estudam isso lá no direito tributário, quanto à própria quantidade de espécies, subespécies, e no mais das vezes essa classificação se diferencia em virtude do critério escolhido e não por haver efetivamente divergência sobre algum ponto essencial que esteja aí subjacente. Bom, seguindo a doutrina aí majoritária, a gente pode dizer que são três as espécies de contribuição: as sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse das categorias profissionais ou econômicas. As sociais, que são as que nos interessam, elas subdividem-se em genéricas,
são as do artigo 149, caput da Constituição, e as destinadas ao financiamento da Seguridade Social, artigo 149, parágrafo único, e artigo 195 da Constituição. Essa última, destinadas ao financiamento da Seguridade Social, é a única espécie que vai nos interessar aqui no nosso estudo. Bom, dentre aquelas contribuições destinadas à Seguridade Social, como a gente já viu, tem as enumeradas e tem aquelas residuais que a Constituição permite que a União institua. Dentre as enumeradas, como eu já falei, nós temos as devidas pelo empregador, e aí nós vamos ter a incidente sobre receita ou faturamento, que é a COFINS, a incidente sobre o lucro, que é a CSLL, e a sobre a folha de salários, que a gente chama de contribuição patronal. E temos as devidas aí pelos segurados da Previdência, incidente sobre receita de concursos prognósticos e a do importador de bens ou serviços do exterior. Bom, dentre essas contribuições destinadas à Seguridade Social, nós temos algumas que são classificadas pela doutrina como contribuições previdenciárias, em sentido estrito. Isso se dá em virtude do que dispõe o artigo 167, inciso 11 da Constituição, que estabelece ser vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 951-A, que é a do empregador sobre a folha de salários, e inciso 2, a dos segurados, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do RGPS. Então, a Constituição estabelece que essas contribuições só podem ser destinadas a cobrir as despesas do pagamento de benefícios do RGPS. Por essa razão, elas são classificadas pela doutrina de contribuições previdenciárias em sentido estrito. O empregador sob folha de salários e as contribuições devidas pelos segurados. As contribuições sociais elas só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. É a dita anterioridade nonagesimal. Não se lhes aplica a anterioridade comum, que está prevista lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, que significa que elas podem sim ser cobradas no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada aí a lei que as instituiu ou aumentou. Isso tudo nos termos do parágrafo 6º do artigo 95 da Constituição. Nos termos da súmula vinculante número 8 do STF, que declarou a inconstitucionalidade aí de uma série de dispositivos da Lei 8.212, que depois foram revogados, a decadência para o lançamento de contribuições sociais segue a regra geral do CTN, ou seja, em 5 anos. Prescrição também segue o prazo de 5 anos. A natureza jurídica das contribuições sociais, como eu falei, é um tema que suscita feroz divergência, predomina o entendimento que são tributos da espécie contribuições especiais. Cabe a gente chamar a atenção para 3 situações de imunidade previstas na Constituição. Em primeiro lugar, as contribuições sociais não podem incidir sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS, artigo 95, inciso 2, parte final. Não podem também, em segundo lugar, incidir sobre as receitas decorrentes de exportação, artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Finalmente, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 7º do artigo 95 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em relação a essa última imunidade, lá nas ADIs 2028, 2036, 2228 e 2661, entendeu que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Contudo, aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar, então, ela é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas lá na Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9732 de 98, na parte em que alterou a redação do artigo 55, inciso 3, da Lei 8.212 de 91, e também acrescentou a esse dispositivo os parágrafos 3º, 4º e 5º. Declarou a inconstitucionalidade também dos artigos 4º, 5º e 7º da Lei 9732 de 98. Bom, ainda sobre essa mesma imunidade aí, alguns entendimentos do STJ. Súmula 352 do STJ diz que a obtenção ou renovação dos SEBAS não exime a entidade
do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. A súmula 612 do mesmo STJ diz que o certificado de entidade beneficente de assistência social, que é o tal do SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Temos um novo dispositivo, que é o parágrafo 11 do artigo 95 da Constituição, introduzido pela emenda 103 de 2019, que diz que são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições previdenciárias em sentido estrito, aquelas que nós já tratamos. Nos termos do artigo 114, inciso 8 da Constituição, a Justiça do Trabalho deve executar de ofício as contribuições previdenciárias em sentido estrito decorrentes das sentenças que proferir. Novamente, aquele conceito que nós já trabalhamos de contribuições previdenciárias em sentido estrito. Segundo o parágrafo 12 do artigo 95 da Constituição, a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes nas formas dos incisos 1, a linha B, que é a COFINS, e 4, que é a do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, serão não cumulativas. A União é hoje o sujeito ativo de todas as contribuições sociais, mesmo as previdenciárias, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a dita Superreceita. Outrora, o INSS foi sujeito ativo das contribuições previdenciárias, cobrava, arrecadava as contribuições previdenciárias. Não funciona mais assim. Hoje a Secretaria da Receita Federal do Brasil toma conta aí de tudo, de toda a arrecadação tributária da União. Bom, vamos começar aí um próximo assunto, falar das contribuições patronais que estão previstas no inciso 1 do artigo 95 da Constituição, como a gente já viu. O sujeito ativo que a gente tem lá é o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei. O artigo 15 da Lei 8.212 traz essa definição e diz que considera-se empresa a FIV individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Artigo 15, inciso 1 da Lei 8.212. E no inciso 2 diz que equipara-se à empresa o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Isso é lá no parágrafo único desse mesmo artigo 15. E o inciso 2 diz para nós que considera-se empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Então isso tudo está lá no artigo 15. Primeira parte, inciso 1, segunda parte que eu falei, parágrafo único, e a terceira parte, agora a última, que eu falei, inciso 2. Bom, as bases de cálculo previstas, como a gente já viu, são a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, é a dita cota patronal, a receita ou faturamento, que é a COFINS, e o lucro, que é a CSLL. Bom, a exação que nos interessa mais aqui é a cota patronal, porque ela possui, como a gente já disse, a natureza de contribuição previdenciária em sentido estrito. Então nós vamos falar dela com maior detalhamento, mas vou trazer aqui breves pinceladas sobre as demais, e aí a gente começa por elas. Em primeiro lugar, a COFINS. A base de cálculo definida pela Constituição é a receita ou faturamento. Esse tributo é regulado pela Lei Complementar 70 de 91, então a gente teve a revocação aí tácita do que está lá no artigo 23, inciso 1 da Lei 8.212 de 91. Atualmente, a base de cálculo da COFINS é o total das receitas oferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, segundo dispõe a Lei 10.833 de 2003, que foi aí, nesse ponto, alterada pela Lei 12.973 de 2014. Bom, mas cabe a gente consignar aqui um breve relato histórico. A Lei 9718 de 98, na época lá, ela elevou a alíquota da COFINS para 3% do faturamento, salvo algumas operações realizadas por refinarias, distribuidores de combustíveis que passaram a ter regulação específica. E também modificou sua base de cálculo, determinando que o faturamento corresponderia à receita bruta, entendendo-se como tal a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Essa definição de receita bruta foi tida por inconstitucional pelo Supremo, recurso extraordinário 346084,
também recurso extraordinário 585235, vale a pena dar uma olhada, por violar o conceito de faturamento que estava, então, na redação da época, consagrado no artigo 951, inciso B, perdão, a linha B da Constituição. A emenda 2098 alterou, então, a redação desse dispositivo e entendeu-se que, a partir daí, seria possível a instituição da COFINS sobre a receita ou faturamento, antes apenas o faturamento que estava lá. Bom, então, hoje a gente tem esse quadro. A periodicidade de apuração da COFINS é mensal. No regime não cumulativo, a alíquota é de 7,6%, admitindo-se o aproveitamento de créditos referentes, entre outros, à aquisição de bens para revenda, bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens, ou na prestação de serviços e despesas financeiras. No regime cumulativo, a alíquota é de 3% para as empresas em geral e 4% para as instituições financeiras e equiparadas. A COFINS não incide sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviço para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior com pagamento em moeda conversível e também sobre vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. O empregador rural, pessoa física, está isento da COFINS e também está isento da CSLL. Bom, vamos falar um bocadinho agora sobre a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, regulada na Lei 7689 de 88. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado, que pode ser ajustado, presumido ou arbitrado, do exercício antes da provisão para o imposto de renda. A alíquota é de 9% para as pessoas jurídicas em geral e 15% para as pessoas jurídicas de seguros privados, as de capitalização e as instituições financeiras e assemelhadas. São isentas as entidades fechadas de previdência complementar. Dispôs o artigo 32 da emenda 103 de 2019, a última reforma da Previdência, segundo o artigo 36.1 desse diploma, essa regulação entrou em vigor somente no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data da publicação da emenda, que foi no início desse ano, então. E aí, então, dispôs o artigo 32 que até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei 7689 de 15 de dezembro de 88, que é a CSLL, essa será de 20% no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2001, que basicamente são as instituições financeiras. Então, subiu aí a alíquota para 20% para as instituições financeiras. A periodicidade de apuração da CSL é também mensal. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre a chamada cota patronal. Tem gente que não gosta de tratar esse nome, mas eu acredito que é uma nomenclatura interessante e permite que a gente identifique bem do que nós estamos falando. Embora tecnicamente possa até ser questionado. Nos termos da Constituição, essa cota patronal é a contribuição incidente lá sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Nos termos do artigo 22 da Lei 8.212, a contribuição é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de ajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou contrato ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Isso está lá no inciso 1, então trata da remuneração de empregados e trabalhadores avulsos. E aí no inciso 3, fala que é também de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Então está tratada uma no inciso 1, outra no inciso 3, mas ambas aí com a alíquota de 20%. Empregados e trabalhadores avulsos, inciso 1, inciso 3, contribuintes individuais. No caso de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
que basicamente seriam as instituições financeiras e assemelhadas, é devida a uma contribuição adicional de 2,5% sobre essas bases de cálculo que eu descrevi antes lá, empregados, trabalhadores, avulsos, contribuintes individuais. Isso está no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Bom, a jurisprudência tem entendido, em síntese, que verbas de natureza indenizatória não integram a base de cálculo dessas contribuições. Isso está, inclusive, lá nos termos da súmula 60 da AGU, por exemplo, que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. Isso está em conformidade aí com a jurisprudência dos tribunais superiores. Eu coloco aí no slide algumas situações que já foram examinadas pela jurisprudência dos tribunais superiores. Vocês podem dar uma lida aí, situações sobre as quais incide contribuições previdenciárias e situações sobre as quais não incide aí contribuição previdenciária. Bom, além dessas situações que aí estão, nós temos uma decisão agora de 2020, Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário 576967, tema 72 da repercussão geral, entendeu que não incide contribuição patronal, previdenciária patronal, sobre o pagamento aí do salário maternidade. Então, uma decisão aí recente do Supremo Tribunal Federal. A contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviço relativamente a serviços que são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, que estava lá no inciso 4 do artigo 22 da Lei 8.212, foi suspensa por resolução do Senado Federal, após ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo no recurso extraordinário 595838. Então é mais uma situação aí em que nós temos um entendimento jurisprudencial relevante sobre esse tema. Bom, essa seria aí o quadro da cota patronal básica, mas nós temos ainda alguns desdobramentos. Nós vamos parar esse bloco por aqui. A gente volta conversando aí sobre a cota patronal e alguns desdobramentos além dessa cota patronal básica que a gente fez a avaliação aqui. A gente estava falando sobre custeio, vamos continuar a falar. Terminei o bloco passado falando sobre a cota patronal básica, falei com vocês que a gente tinha aí alguns desdobramentos. O primeiro deles, artigo 22, inciso 2 da Lei 8.212, que trata lá da contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e para os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. E essa contribuição incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, só dessas duas figuras. E tem uma alíquota variável de 1%, 2% ou 3%, conforme o quê? Conforme a empresa, a atividade preponderante naquela empresa, o risco de acidente do trabalho seja considerado leve, médio ou grave, respectivamente. Então, você avalia ali a atividade preponderante da empresa, o risco de acidente de trabalho daquela atividade preponderante, se for leve 1%, se for médio 2%, se for grave 3%. Nos termos do artigo 202, parágrafo 3º do Decreto 3.048 de 99, a atividade preponderante é a atividade que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Então, é pelo número de pessoas que trabalham naquela atividade, o que tem toda a lógica. Conforme o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, as alíquotas dessa contribuição serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. E essa verba tem uma destinação exclusiva, segundo diz a lei, que é o pagamento dos benefícios de aposentadoria especial. Então, naquele primeiro momento lá, se relaciona com o risco de acidente de trabalho. Nesse segundo momento, se relaciona com a insalubridade da atividade. Então, se houver muita insalubridade que permita a pessoa se aposentar com 15 anos só de contribuição, vai ser maior a alíquota. Se for uma insalubridade média, que permita a aposentadoria com 20 anos de contribuição, aí vai ser intermediária a alíquota. E se for uma insalubridade mais leve, que permita a aposentadoria com 25 anos de tempo de contribuição, vai ser aí o menor acréscimo em termos de alíquota. Segundo a súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o seguro de acidente de trabalho, SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco de atividade preponderante, quando houver apenas um registro.
Essa contribuição era conhecida por esse nome, seguro de acidente de trabalho, SAT, essa que diz respeito aí ao risco de acidentes de trabalho. A Lei 10.666 de 2003 prevê a possibilidade de reduzirem até 50% ou aumentarem até 100% essas alíquotas das quais nós tratamos, em razão do desempenho da atividade da empresa em relação à respectiva atividade econômica. Com base nisso, se criou o chamado FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Você pode dar uma olhada lá no artigo 202-A do Decreto 3.048 de 99. A constitucionalidade dessa exação está sendo discutida perante o Supremo no recurso extraordinário 684-261, que já teve sua repercussão geral reconhecida. O FAP ele considera os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. O objetivo é que seja maior o valor da contribuição das empresas em que com mais frequência ocorram acidentes e ainda aquelas em que os acidentes sejam de natureza mais grave. Inversamente, então, as empresas em que os acidentes sejam menos frequentes ou menos graves, contribuirão, então, com uma alíquota menor. A Lei 10.666 de 2003 dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção, que é contribuinte individual, e cria uma contribuição de 9, 7 ou 5 pontos percentuais a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei. Já no parágrafo 2º, mesmo dispositivo, fala lá em contribuição com alíquota de 12, 9 ou 6 pontos percentuais a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que autoriza a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. E dispõe, ademais, lá no artigo 6º dessa lei, que o percentual de retenção do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa a serviços prestados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, a cargo da empresa contratante, é acrescido de 4, 3 ou 2 pontos percentuais relativamente aos serviços prestados pelo segurado empregado, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. Então, é essa a razão pela qual o INSS só admite a aposentadoria especial para esse tipo de contribuinte individual cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, pelo fato de só existir a contribuição que é destinada aí à cobertura da aposentadoria especial nessas hipóteses. Então, por isso que o INSS cria essa restrição. Mas como a gente já viu quando a gente falou lá da parte geral do plano de benefício, a jurisprudência tem passado por cima desse entendimento do INSS. Bom, dispõe o artigo 31 da Lei 8.212 que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observando-se o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 da mesma lei. É um regime aí de substituição tributária que foi declarado constitucional, compatível com a Constituição, foi declarado assim pelo Supremo, no bojo do recurso extraordinário 603191. Cabe a gente mencionar aqui ainda algumas outras situações específicas. A associação desportiva, que mantém a equipe de futebol profissional, em substituição à contribuição sobre a folha e para o SAT, recolhe com alíquota de 5% sobre a receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda de transmissão de espetáculos desportivos. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade aí de efetuar o desconto, efetuar a retenção e fazer o recolhimento ou pagamento. O proprietário, incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social,
ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a isso devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Isso está lá no artigo 30, inciso 6 da Lei 8.212. Exclui-se da responsabilidade perante a Seguridade Social, contudo, o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes, contudo, solidariamente responsáveis com o construtor. Isso já está no inciso seguinte, artigo 30, inciso 7 da Lei 8.212. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações tributárias. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento. Artigo 42 da Lei 8.212. Bom, pessoal, vou passar a falar um pouco agora sobre a contribuição patronal no âmbito rural. Como que funciona, então, a contribuição patronal no âmbito rural. A gente fala separadamente sobre ela porque ela tem aí algumas especificidades bem importantes. Bom, como a gente já viu, a contribuição previdenciária em sentido estrito devida pelo contratante de mão de obra, empregador, empresa, entidade ela equiparada na forma da lei, incide, regra geral, sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, abreviadamente folha de salários, mas inclui, demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Bom, no âmbito rural, contudo, isto sempre foi alvo de contestação em virtude de uma sazonalidade inerente à atividade agropecuária. Então, os produtores alegavam não ter condições de manter uma contribuição periódica pautada em folha de salários. Então, o legislador acabou por criar um sistema contributivo especial, segundo o qual a base de cálculo deixa de ser aquela folha de salários e passa a ser a receita oriunda da comercialização da produção, propiciando com isso que o produtor rural recolha apenas quando efetivamente ostentar capacidade financeira para tal, ou seja, quando ele vende a produção e recebe o dinheiro ali da produção. Por vezes ele passou um tempo cultivando, plantando, gastando com insumos, na expectativa da produção. Às vezes ele perde a produção, não consegue nada. E aí quando ele consegue vender e vende, é o momento ali em que ele demonstra capacidade financeira e por isso a contribuição incidindo nesse momento. E além disso, estimula a formalização da contratação dos prestadores de serviço, porque faz uma desoneração aí da folha de pagamento. Diretamente acaba acontecendo isso. Essa sistemática contributiva, que tem por base o resultado da comercialização, já era adotada no regime que precedeu a ordem constitucional atual, antes da Constituição de 88. Bom, mas com o advento da Constituição de 88, inicialmente o legislador infraconstitucional estabeleceu uma sistemática equivalente à vigente no meio urbano, ou seja, base de cálculo a folha de salários, porque é a grandeza com a qual a Constituição trabalha expressamente e nada consignou a respeito da possibilidade de reenquadramento. Mas, em virtude das dificuldades, das vantagens, houve muita pressão, muita reclamação, houve a modificação legislativa e aí substituiu-se a folha de salário como base de cálculo pelo resultado da comercialização. Bom, cabe a gente chamar a atenção o seguinte: aqui, diversamente do que ocorre em relação ao segurado especial, que também recolhe sobre o resultado da comercialização, mas aqui nós estamos falando da contribuição patronal. A base de cálculo até é a mesma, mas aqui é aquela parcela devida pelo próprio empregador, pelo contratante, entrando no lugar da contribuição sobre a folha de salários. Então é cota patronal aqui. O que significa que, por exemplo, se a gente tem um produtor rural qualificado como empregador rural pessoa física, quando ele recolhe essa contribuição é substituindo a folha de salários dos empregados dele, a contribuição dele como patrão. Então, essa contribuição, em decorrência dela, não se filia, ele próprio, o produtor, o empregador rural, pessoa física, à Previdência Social. Se for o caso, ele vai se filiar à Previdência Social a título de contribuinte individual, deve recolher a contribuição dele como contribuinte individual, enquadrado lá nas hipóteses de contribuinte individual na linha A, conforme consta lá na Lei 8.213.
Isso pode até parecer óbvio, mas vem despertando muita confusão, inclusive em alguns julgados, que chegaram a falar em bitributação, pelo fato de ele recolher como contribuinte individual a contribuição dele e essa outra contribuição que é substitutiva da folha de salários. Não há bitributação. Uma contribuição é dele como segurado, a outra é dele como empregador, a cota patronal. Bom, então resumindo, a base de cálculo comercialização da produção é uma grandeza que substitui a folha de salários. Em virtude das peculiaridades aí inerentes à atividade rural, nós temos um regime tributário especial para a contribuição do empregador rural. Bom, não obstante se tratasse nitidamente de uma benesse legal para favorecer aí o empregador, claramente mais favorável, além de adequada, os contribuintes carregaram ao judiciário a tese de que a sistemática seria inconstitucional, porque não havia brecha constitucional para esse regime substitutivo, tampouco previsão de receita bruta como base de cálculo das contribuições à Seguridade Social. Então, sustentaram que seria uma nova hipótese de contribuição social que deveria ser instituída por lei complementar e observar aqueles requisitos que nós já falamos. Quer dizer, se você disser que essa sistemática ela é inconstitucional, você resgataria, então, a sistemática da contribuição sobre a folha de salário. Mas não era o que eles queriam ficar sem pagar nada. E dizendo, ou seja, eu crio uma metodologia que é mais benéfica para eles, mas eles vão ali no oportunismo e dizem, ela é inconstitucional para quê? Não é para voltar para aquela que era mais prejudicial, é para não precisar pagar nada. Bom, o Supremo foi lá e reconheceu a inconstitucionalidade dessa modalidade substitutiva de exação para o empregador rural pessoa física, no julgamento do recurso extraordinário 363.852 e recurso extraordinário 596.177, para a agroindústria, na ADI 1103. Então, o Supremo reconheceu aí a inconstitucionalidade. A emenda 20 de 98 alterou o artigo 95 da Constituição e passou a prever como base de cálculo para as contribuições sociais a receita ou o faturamento e não mais apenas o faturamento. E depois veio a Lei 10.259 de 2001, que resgatou essa sistemática contributiva em relação a todos os atores que nós já mencionamos. Empregador rural pessoa física, empregador rural pessoa jurídica e agroindústria. E consagrou expressamente, já no próprio caput dos dispositivos pertinentes, que se trata de contribuição que substitui a incidente sobre folha de salários. Mesmo assim, ainda ficou alguma controvérsia de natureza material em torno do tema e também uma discussão intrincada aí de natureza formal, porque a nova lei ela se limitou a alterar o caput do artigo 25 das leis 8.212 e 8.870, sem, contudo, reeditar os incisos. Então surgiu a dúvida sobre a extensão da declaração de constitucionalidade, se ela abarcava também os incisos ou se só o caput, entendendo-se que se ela abarcasse os incisos, a gente teria um caput sem incisos. E a nova lei não poderia, então, ter alterado o caput para aproveitar ou resgatar os incisos. Veio, então, essa discussão. Aquele caso que vocês veem aí na mídia, descrito como o caso do Fundo Rural. O Fundo Rural acabou há muitos anos, não existe mais, mas o pessoal ainda conhece essa contribuição como Fundo Rural. Bom, a jurisprudência esteve vacilante, parecia se inclinar por nova declaração de constitucionalidade, mas o Supremo acabou batendo o martelo em sentido contrário. Em relação ao empregador rural pessoa física, ele proferiu o julgamento no recurso extraordinário 718874, entendendo que é constitucional, formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256 de 2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Pende ainda, contudo, o julgamento da contribuição devida pelos demais atores. Para a agroindústria, repercussão geral reconhecida lá no recurso extraordinário 611.601 e para o empregador rural pessoa jurídica, recurso extraordinário 700.922, mas parece haver uma tendência a o julgamento ser no mesmo sentido, porque não temos razões diferentes para isso, a não ser que haja, enfim, uma mudança de ideia por parte do Supremo. Bom, a situação parecia solucionada aí definitivamente, mas adveio mais um capítulo nessa novela interminável. Com base naquela declaração anterior de inconstitucionalidade do Supremo, o Senado, ali amparado pela bancada ruralista, editou a Resolução 13 de 2017, com o escopo de suspender lá os incisos
e com isso a exação ficaria despojada de alíquota. Diante desse impasse, desse imbróglio aí, o Executivo fez publicar a medida provisória 793, em 2017, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural, uma espécie de refis, parcelamento aplicável ao produtor rural pessoa física e também ao adquirente de sua produção rural que figure como responsável tributário, além de diminuir a alíquota básica da contribuição devida a partir de 2018. Essa mencionada MP, após perder a vigência, acabou sendo meio que substituída pela Lei 13.606 de 2018, a qual, ademais, veio a criar para o empregador rural a possibilidade de optar por recolher sua contribuição patronal, tendo como base de cálculo a folha de salários. Então agora ele pode optar, ele pode escolher esse regime substitutivo ou pode optar por recolher normalmente sobre a folha de salário. Vamos ver o que eles vão optar. Vocês podem olhar aí pelo que eles estão optando. Por aquela que eles quiseram dizer que era inconstitucional. Né? Enfim, uma má-fé danada. Né? Vão lá, entram, falam que é inconstitucional, e agora que a lei dá a opção para eles escolherem entre uma e outra, eles vão escolher aquela que eles lá atrás acusaram de ser inconstitucional. É uma falta de lealdade total, mas enfim. Né? Vamos tocar em frente. Então, deu essa opção. Ele manifesta sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Então, conforme a primeira contribuição ali que ele fizer sobre a folha de salários, ele vai ter que recolher aquele ano todo sob folha de salários, é irretratável para todo o ano calendário essa opção. Isso tudo consta lá no parágrafo 13 do artigo 25 da Lei 8.212 e parágrafo 7º do artigo 25 da Lei 8870 de 94. Empregador rural pessoa física, empregador rural pessoa jurídica, respectivamente. Para a agroindústria, todavia, não houve a introdução expressa dessa opção na lei. Então, aparentemente, a agroindústria não tem essa opção. Ela só recolhe realmente sobre a comercialização da produção. Mas dá para cogitar de um viés hermenêutico e sustentar que essa nova regra também se aplicaria à agroindústria, em primeiro lugar pelo fato de ser uma espécie, não deixar de ser uma espécie de empregador rural pessoa jurídica, ou então desde uma interpretação analógica e sistemática. Bom, ressaltar contudo que a partir das alterações processadas pela Lei 13.606, a alíquota da contribuição incidente sobre a venda da produção já não é mais a mesma para a agroindústria do que era para os demais empregadores rurais pessoas jurídicas. Antes a gente tinha a mesma alíquota para a agroindústria e para qualquer tipo de empregador rural pessoa jurídica. Por quê? Porque para o empregador rural pessoa jurídica, a alíquota aplicável caiu para 1,8%, enquanto a aplicável à agroindústria foi mantida em 2,6%. Então há uma ausência aí de similitude, há um tratamento mais oneroso à agroindústria, então aquela extensão lá paritária talvez seja questionável. Bom, vamos ver aí a seguir as espécies de contribuições patronais no âmbito rural. Em primeiro lugar, o empregador rural pessoa física. Artigo 25 da Lei 8.212 diz que o empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição sobre a folha de salário, inclusive o RAT, o SAT-RAT, ele recolhe com a alíquota de 1,3%. A alteração foi processada pela Lei 13.606 em 2018. Incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Chamando a atenção mais uma vez que essa contribuição que ele faz é a contribuição como empregador. A responsabilidade tributária segue os mesmos moldes que em relação ao segurado especial, ou seja, o adquirente da produção, em regra, é o responsável pela retenção. Bom, eu ressalto que essa contribuição, pela letra da lei, substitui apenas aquela que incidiria sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço e o RAT-SAT correspondente, ou seja, as contribuições dos incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Ou seja, não substitui a incidente sobre remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço a do inciso 3 do mesmo dispositivo. Então essa ele continua tendo que pagar de forma isolada, de forma avulsa. Equipara-se ao empregador rural pessoa física um consórcio simplificado de produtores rurais, formados pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgaram deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores,
para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido otorgados os poderes na forma do regulamento. Os produtores rurais integrantes desse consórcio serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Empregador rural, pessoa jurídica, agora nós vamos falar. A contribuição aí da empresa rural, exceto a da agroindústria que a gente vai falar a seguir, está definida lá no artigo 25 da Lei 8870/94. É de 1,8%, sendo desse 1,8% o 0,1 é especificamente o do RAT, da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, consistindo aí também em modalidade substitutiva da incidente sobre a folha de salários. Isto, contudo, não se aplica a operações relativas à prestação de serviço a terceiros, que observa a sistemática padrão. Aqui, em relação ao empregador rural pessoa jurídica, não há transferência da responsabilidade tributária ao adquirente da produção. Ele próprio, empregador rural pessoa jurídica, fica aí responsável por fazer esse recolhimento. Bom, vamos falar agora então da agroindústria. O que é a agroindústria? Ela é definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros. A contribuição dela, nos termos do artigo 22A da Lei 8.212, é feita nos mesmos moldes da do empregador rural pessoa física, ou seja, substitui a incidente sobre a folha de salários, só de empregados e trabalhadores avulsos, não substitui então a dos contribuintes individuais, incorrendo sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, mas com a alíquota de 2,6%, sendo que 0,1% é o do RAT. Isto, contudo, não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros que seguem aí a sistemática padrão. Aqui, a Lei 8.212 também não estabelece a substituição tributária, então o adquirente da produção não é colocado como responsável pela retenção por ocasião da venda da produção pela agroindústria. Ela própria vai ter que fazer a retenção e vai ter que fazer o recolhimento. Vamos falar agora sobre a cooperativa de produção rural. Está no artigo 25A da Lei 8870 de 94. E diz lá que quando a cooperativa de produção rural contratar pessoal exclusivamente para a colheita de produção de seus cooperados, contribuirá da seguinte forma. Se o cooperado for pessoa jurídica, nos mesmos moldes do empregador rural pessoa jurídica. Se o cooperado for pessoa física, conforme as regras previstas para o empregador rural pessoa física. Os encargos daí decorrentes serão apurados separadamente dos relativos aos empregados regulares da cooperativa. Bom, terminamos aqui de falar então da contribuição patronal no âmbito rural e da contribuição patronal empresarial de modo geral. Vamos falar agora da contribuição do empregador doméstico. Um empregador doméstico recolhe sobre o salário de contribuição do empregado com a alíquota de 8,8%, sendo que 0,8% é para o financiamento do seguro contra acidente de trabalho SAT. O empregador doméstico também deve arrecadar e recolher a contribuição devida pelo seu empregado. Ele só não o faz durante o gozo de licença maternidade da empregada doméstica. Nesse caso, ele recolhe apenas a contribuição patronal durante o gozo da licença maternidade. Mas como a gente viu, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da contribuição da cota patronal sobre a licença maternidade. Então, essa exação aqui também pode ser questionada, essa responsabilidade por parte do empregador doméstico. É uma questão, não foi decidido isso expressamente lá nesse julgado, mas é uma questão que pode ser carregada aí para o Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos passar a falar aqui sobre as contribuições devidas pelos segurados. Nos termos do artigo 952 da Constituição, devida a contribuição social pelo trabalhador e os demais segurados da Previdência Social. E diz lá agora expressamente, inserção feita pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que podem ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Então passou a estar expressamente prevista a possibilidade de se instituir alíquotas progressivas, o que já era feito até então pela legislação infraconstitucional, mas sem autorização expressa da Constituição. Ficou evidenciado também que a base de cálculo da contribuição devida pelo segurado é o salário de contribuição, o que já era a regra até então, mas agora tem na Constituição expressamente dito. Bom, a gente cabe destacar que, em relação ao segurado especial, a gente já estudou lá a figura do segurado especial, a Constituição cria uma situação diferenciada. Então, isso aqui se aplica aos demais segurados.
Bom, como a contribuição incide sobre o salário de contribuição, cabe para a gente, preliminarmente, trabalhar o conceito de salário de contribuição. E chama atenção que o segurado ele é o sujeito passivo da relação jurídica de natureza tributária, ainda que, em muitos casos, no mais das vezes, ele não seja o responsável tributário, mas ele é o sujeito passivo dessa relação tributária. Cabe ainda chamar a atenção que o aposentado que retorna ao mercado de trabalho deverá contribuir sobre a remuneração que ele oferir na ativa. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Bom, vamos então trabalhar aí o conceito de salário de contribuição. Salário de contribuição, então, é a base de cálculo da contribuição do segurado. Não pode ser superior ao teto máximo estabelecido pela legislação de regência, que é o chamado teto do RGPS. Então, se a remuneração percebida supera o teto, a contribuição vai ter como base de cálculo o teto, não passa disso, mesmo no caso de exercício de atividades concomitantes. E, por outro lado, tem como o piso não pode ser inferior ao salário mínimo, ou, no caso do empregado, inclusive doméstico, o trabalhador avulso, se houver um piso salarial da categoria, não pode ser inferior ao piso salarial da categoria. Bom, o artigo 28 da Lei 8.212 define qual que é o salário de contribuição conforme a categoria de segurado. Então, para o empregado doméstico, é a remuneração registrada na CTPS. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês. Para o segurado facultativo, o valor que ele declarar. E para o empregado trabalhador avulso, aí é um pouco mais complexo, diz a lei que é a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, o conceito é um pouco mais complexo. Bom, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados. Está no parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 8.212. Bom, a emenda 103 trouxe uma novidade, que está lá no parágrafo 14 do artigo 95 da Constituição, diz que o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida pela sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Está lá na Constituição, no parágrafo 14 do artigo 95. Regulando essa situação provisoriamente, artigo 28 da emenda 103, o dispositivo está lá na emenda, não está na Constituição, embora tenha status constitucional, mas é provisório, estabelece que até que entre em vigor a lei que disponha sobre esse parágrafo 14 do artigo 95, o segurado que no somatório das remunerações oferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá, primeira opção, complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Segunda opção, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Então, se tem uma maior, mais gordinha, ele vai lá, tira um pouco daquela e complementa a outra para as duas ficarem no mínimo. Terceira opção, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Então, vamos supor que ele tem uma que é 1/3 do limite, outra que é 1/3 do limite, outra que é 1/3 do limite, ele pega, junta essas três e forma pelo menos uma contribuição. Mas esses ajustes de complementação ao agrupamento de contribuições, todos esses aí, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Isso está no parágrafo único desse dispositivo que nós examinamos. O parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 enumera algumas verbas que não integram o salário de contribuição. Inclusive, o parágrafo 9º do artigo 214 do Decreto 3.048 é ainda mais detalhado nesse sentido. Vou destacar aqui algumas situações que chamam mais atenção. Em alteração processada em 2017, as diárias para viagem passaram a não integrar o salário de contribuição. Antes elas integravam, agora nós temos lá artigo 28, parágrafo 9º, a linha H, e houve a revogação do parágrafo 8º, a linha A do mesmo dispositivo. O 13º salário integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do benefício. Essa redação foi dada pela Lei 8870 de 94. E aí, então, dispõe a súmula 83 da TNU, que a partir da entrada em vigor da Lei 8870 de 94,
o 13º salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício, ou seja, antes integrava. Segundo a súmula 688 do Supremo, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Súmula 67 da TNU diz para nós que o auxílio alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao RGPS integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária. Outros entendimentos jurisprudenciais. Súmula 207 do Supremo diz que as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário e o salário de contribuição. Conforme a súmula 310 do STJ, o auxílio creche não integra o salário de contribuição. Bom, essas são aí então as regras gerais das contribuições devidas pelo segurado. Agora vamos falar um pouco sobre cada situação. Primeiro, empregado doméstico, trabalhador avulso. Segundo o artigo 20 da Lei 8.212, a contribuição do empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da alíquota sobre o salário de contribuição de forma não cumulativa. No bojo do recurso extraordinário 852796, o Supremo reconheceu a repercussão geral do debate acerca da inconstitucionalidade da expressão de forma não cumulativa. Alegava-se em síntese que a aplicação da alíquota à integralidade do salário de contribuição seria desproporcional por violação ao princípio da isonomia. Como a gente vai ver, a sistemática implementada pelo artigo 28 da emenda 103 de 2019 passou a prever a aplicação das alíquotas por faixa remuneratória. Então, no mesmo modo ali do imposto de renda, cada alíquota conforme cada faixa remuneratória e não uma alíquota só em cima de conforme seja o patamar da remuneração. Bom, a alíquota era variável aí entre 8%, 9% e 11% conforme a remuneração, segundo uma tabela que ia sendo essa faixa remuneratória atualizada periodicamente por ato infralegal. Mas o artigo 28 da emenda 103 de 2019, que segundo o artigo 36, inciso 1 do mesmo diploma, entrou em vigor no início desse ano, de 2020, estabeleceu que até que a lei altere as alíquotas da contribuição devidas pelo segurado empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso, elas vão ser aí criou uma série de faixas. Até um salário mínimo, 7,5%. Acima de um salário mínimo até R$ 2.000, 9%. De R$ 2.000,01 até R$ 3.000, 12%. De R$ 3.000,01 até o teto, 14%. Então vai variar aí 7,5%, 9%, 12% e 14%. Essas alíquotas previstas serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida aí nos respectivos limites. Essas faixas remuneratórias vão sendo reajustadas na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica o reajuste específico do salário mínimo, já que a gente tem uma faixa que parte de um salário mínimo, vai ter que observar a mudança do salário mínimo. A obrigação pela retenção e recolhimento da contribuição é do empregador contratante, inclusive no caso do trabalhador avulso. É sempre do empregador contratante, conforme dispõe lá o artigo 30, inciso 1 da Lei 8.212. Então é por isso, como a obrigação não é dele, que se tem entendido que para ele assegurar a cobertura previdenciária, basta que ele comprove o trabalhador a existência do vínculo. Como ele não é o responsável tributário, basta que ele comprove que o vínculo existia, ele já merece então a cobertura previdenciária. Nos moldes do que dispõe o artigo 14A da Lei 5889 de 73, o produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para exercício de atividade de natureza temporária, sendo que em tal caso a contribuição devida pelo trabalhador será de 8% sobre o seu salário de contribuição, tá? No parágrafo 5º desse dispositivo, sendo do contratante a obrigação de fazer a retenção e o recolhimento. Bom, vamos falar agora sobre o contribuinte individual e o segurado facultativo. A emenda 103 não interferiu aqui. Então, a alíquota atribuída a tais segurados segue sendo, em regra, 20%, salvo as situações que a gente já viu de regime especial de inclusão. Além disso, a lei prevê que, na hipótese de contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pagado ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição. Então, do 20% que ele teria que contribuir, ele consegue reduzir 9%, fica pagando só 11% aí nessa hipótese. No que tange a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição devida pelo contribuinte individual, ela vai variar conforme ele preste serviço à empresa ou não.
partir do advento da Lei 10.666 de 2003, ficou estabelecido lá no artigo 4º que fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço. Mas isso não se aplica ao contribuinte individual quando contratado por outro contribuinte individual equiparado à empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeira, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Está no parágrafo 3º desse dispositivo. Caso a pessoa jurídica contratante seja responsável pela retenção da cota do contribuinte individual, dispõe o parágrafo 26 do artigo 216 do Decreto 3.048 que a alíquota será de 11%, salvo quando se tratar de entidade beneficente de assistência social, que é isento das contribuições sociais patronais, aí a alíquota fica tendo que ser de 20%. Bom, vamos falar agora sobre o segurado especial. As circunstâncias mais relevantes relacionadas ao custeio dessa espécie segurada a gente já tratou antes, porque ela guarda uma peculiaridade aí ímpar trazida pela Constituição, e a legislação infraconstitucional se limita assim a estabelecer qual é a alíquota e dar os contornos aí do conceito de receita bruta. Então, segundo o artigo 25 da Lei 8.212, a contribuição do segurado especial é de 1,3%, sendo que 0,1% se destina ao financiamento das prestações por acidente de trabalho. E incide sobre a receita bruta proveniente de comercialização de sua produção. Sobre a responsabilidade tributária, estabelece a Lei 8.212 de 91, no artigo 30, inciso 4, que a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa, e além disso a pessoa física, não produtor rural, que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física, conforme dispõe o inciso 9, ficam subrogadas nas obrigações do segurado especial, independentemente das operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, devendo fazer o recolhimento até o dia 20 do mês subsequente da operação de venda ou consignação da produção. O segurado especial só fica responsável diretamente por efetuar o recolhimento quando comercializar sua produção no exterior ou diretamente no varejo a consumidor pessoa física ou a outro produtor rural diretamente. É responsável direto, ademais, por recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e produtos comercializados no imóvel rural, desde que atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Bom, vamos falar agora rapidamente aí sobre outras contribuições. Além das contribuições devidas pelos segurados e pelos contratantes, a gente viu as outras previstas na Constituição. Além disso, o artigo 27 da Lei 8.212 enumera outras receitas da Seguridade Social. Bom, as outras contribuições que a Constituição traz, nós temos a contribuição social incidente sobre apostas feitas em concurso de prognósticos, que está regulada lá no artigo 26 da Lei 8.212 de 91. Já na contribuição devida pelo importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, foi criada por meio do chamado PIS/PASEP e COFINS na importação. Essa exação é regulada lá na Lei 10.865/2004.